la tesi con cui ho iniziato questa mattina era la seguente: per mettere mano alla Chiesa del futuro e quindi per affrontare la crisi della trasmissione della fede che oggi noi troviamo, la fatica che oggi noi incontriamo nel portare tutti a Gesù e Gesù a tutti, richiede un impegno speciale nei confronti degli adulti. E ripeto ancora una volta, adulti sono i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni. Un impegno che dal mio punto di vista si deve declinare in questo modo. Ecco, la prima parte di questo secondo intervento cerca di evidenziare 4 pensieri che oggi ci servono, no? Il vescovo, l'arcivescovo nell'introduzione chiedeva: ma tutto questo cosa c'entra con il Vangelo? Ecco, sono necessari 4 pensieri dal mio punto di vista, 4 idee, 4 affermazioni, 4 risultati, se vogliamo, dell'analisi che ho provato questa mattina a svolgere insieme con voi. A partire da questi 4 pensieri, 4 idee, 4 risultati di questa nostra indagine, offrirò 10 suggerimenti, 10 cose che si possono fare nelle nostre parrocchie per provare appunto a far ripartire la trasmissione della fede, per provare a essere fedeli a quello che è il nostro compito di discepoli del Signore, per provare a cambiare questo atteggiamento, questa realtà che è la pastorale. Noi siamo in una comunità, che è la comunità dei discepoli del Signore, che ha sempre cambiato la pastorale, cioè il modo con cui portava le persone del passato a Gesù e portava Gesù a quelle persone. E vedete, questo è un cambiamento nella pastorale che ha sempre accompagnato il cristianesimo, sin dai tempi del Nuovo Testamento. Già nel Nuovo Testamento c'è un cambiamento di pastorale. Per Gesù è sufficiente utilizzare l'aramaico per parlare del volto di Dio, per comunicare appunto il cuore del suo Vangelo. I suoi discepoli avvertono che la scelta pastorale di Gesù non è sufficiente e non è un caso che tra la morte e la resurrezione di Gesù e il primo Vangelo trascorra un periodo molto significativo, più di 30 anni. E ancora di più per il Vangelo di Matteo, ancora di più per il Vangelo di Luca, ancora di più per il Vangelo di Giovanni. E questo perché? Perché i discepoli avvertono che il compito al quale il Maestro li ha inviati non era pastoralmente eseguibile con l'aramaico e decidono di usare il greco. Questa è la più grande delle trasformazioni che il cristianesimo abbia mai subito. Tutte quelle che vengono dopo e quella che noi siamo chiamati a fare oggi è una sciocchezza rispetto a questa forza. Noi dobbiamo essere come quei discepoli che appunto hanno il Vangelo di Gesù, ce lo hanno in aramaico e decidono di usare il greco, con tutti i problemi che questo poi porta ai nostri biblisti, no? Pensate all'Apocalisse, no? Che ha un greco tutto suo, difficile da fare. Allora ecco, noi siamo in questa stessa logica, passare dall'aramaico di coloro che ci hanno preceduto, dei vescovi che ci hanno preceduto, soprattutto i vescovi del Concilio di Trento, i pastori del Concilio di Trento. Pensate che intuizione quegli uomini là, no? Pensate, è proprio a Trento che inventano le suore. Non c'erano le suore, nel mio Nuovo Testamento non ci sono le suore, non so se è nel vostro. Non c'erano, le hanno inventate, ex novo. E pensate al Vaticano II, i diaconi permanenti nel Vangelo non ci sono, almeno nella mia versione, ecco, non so se in quella portoghese c'è. Ecco, questo è il messaggio, la pastorale, che è importante, perché noi siamo fatti di parole. L'essere umano non è fatto di acqua, l'essere umano è fatto di parole. Quindi la dimensione
della parola è fondamentale. Allora, per fare questo cambiamento, ecco, per andare nel greco che ci serve, per questo Vangelo secolare, 4 pensieri che provano un po' a rispondere alla domanda che ha fatto il Vescovo. Ma tutto questo cosa c'entra col Vangelo? Cosa c'entra Peter Pan col Vangelo? Ecco, Peter Pan ci dà 4, dal mio punto di vista, 4 idee, 4 pensieri fondamentali. E il primo pensiero è questo: viviamo in un tempo in cui gli adulti non vogliono fare gli adulti. Nessun adulto vuole essere adulto, responsabile, maturo, definito, no? Quindi c'è e questo cambiamento è, dal punto di vista che interessa a noi, e quindi dal punto di vista dell'anima, della salvezza, dell'umanità, molto ma molto più significativo della rivoluzione digitale. Non perdiamo le proporzioni. La rivoluzione digitale è meno significativa di questa trasformazione degli adulti, è meno significativa. Questa trasformazione è un unicum nella storia della specie, per tantissime ragioni, no? C'è oggi appunto questa forza, questo desiderio di vita, di giovanilismo, che poi diventa narcisismo, diventa egotismo. Ormai gli studiosi non sanno più quale frase inventare. C'è una famosa psicoanalista francese, Colette Soler, che però lavora in Brasile, e lei, per dire il cambiamento degli adulti, ha inventato una parola. Chiedo l'aiuto all'amico traduttore, ecco, e la parola in italiano è narcinismo, cioè è l'unione di narcisismo e di cinismo, no? Narcinismo. Tra l'altro mi viene in mente adesso il famoso Pessoa, quando dice l'altro è semplicemente paesaggio. Non è più, fa parte del reale, perché il mio reale sono io, il mio sguardo. Quindi questo è fondamentale, e questo produce l'interruzione della trasmissione della fede così come noi l'abbiamo pensata sempre. Un adulto che non fa l'adulto, quando è adulto, non può trasmettere la fede. Ecco, questa trasformazione giovanilistica degli adulti è veramente qualcosa di potentissimo, che non possiamo, che dobbiamo accettare come dato della realtà. Ecco. Il secondo pensiero che ci viene, ecco, dall'ascolto della società, di questo momento storico, e qui spero di provocarvi, ecco, lo dico proprio come provocazione, ci dice una cosa molto semplice: i credenti non praticanti sono morti. Non ce ne sono più credenti non praticanti. Questa categoria teologica che ha avuto l'avvallo di Rahner e di altri è una categoria che appartiene al passato. Primo perché, come sapete, credente non praticante dal punto di vista teologico è un'assurdità, per il cristianesimo non è possibile, ma nel passato aveva un suo significato, oggi questo non c'è più, e non perché noi vogliamo essere cattivi per dire: se vuoi essere credente devi venire a messa, sentirti l'omelia, pagare le tasse, cioè votare come dicono i vecchi, non per questo, non perché, ma perché gli adulti credono e praticano un'altra religione, questo è il punto, ed è la religione della giovinezza, è la religione appunto del giovanilismo, della potenza, del godimento. Questo è il passato. E l'economia oggi è un'economia che si dà come religione. C'è un autore americano che ha inventato un'espressione che per me è molto carina, credo ancora aiuto al nostro traduttore. Lui dice: noi siamo passati dal monoteismo al moneiteismo. Capite? E quando ci sono in mezzo i soldi, noi diciamo che uno si vende anche sua madre, no? Ecco, qui hanno venduto pure Gesù Cristo, la Trinità e tutti i santi del paradiso.
E il mercato, noi non capiremmo nulla del mercato se pensiamo che il mercato sia una questione economica. Il mercato è una questione teologica. Se voi analizzate il linguaggio della pubblicità, non è un linguaggio estetico, è un linguaggio tipicamente salvifico. È un linguaggio che ha a che fare proprio con la salvezza delle persone. Quindi questa è la seconda frase, secondo pensiero che ci dà. Ecco, il terzo, che è anche pesante per noi, ci dice che il método di unire o método para unir a consolação à fé, portanto, de apresentar a fé como consolação, já não funciona. Não é disso que os adultos Peter Pan têm hoje necessidade e que procuram. Já não podemos utilizar mais este grande instrumento pastoral da consolação. Foi um instrumento que foi excepcional. Eu convido-vos, eu faço esta experiência na vida italiana, na língua italiana, convido-vos a unilizar todos os cânticos marianos populares. Estão todos cheios de consolação. São todos cantos de consolação. A partir da Salve Rainha. A Salve Rainha, que é a oração mais famosa e que não é uma oração bíblica, como penso que sabem, é uma oração fabulosa. Diz a inteligência pastoral dos dominicanos que a inventaram em plena Idade Média, mas que não corresponde já. Quando vou à paróquia e cantam a Salve Rainha em latim, com uma tal presença de espírito, com uma tal convicção, eu fico um pouco desconcertado, porque estas senhoras, sobretudo das primeiras filas, que choram, que falam de lágrimas, dolores, a necessidade de uma advogada celeste. E depois digo, mas o vosso problema é o colesterol, o diabetes. Parece-me um exagero. Parece-me que da vossa vida, talvez a minha avó, sim, tinha todo o direito de citar essa oração. Eu sou devotíssimo do Rosário, mas percebem? Nós devemos fazer algo assim, uma oração que consegue falar diferentemente da fé, com um encontro com Jesus, com um encontro com esta alegria que nos deu Jesus. Maria, como colega, nos deu esse autor da alegria. Quarto ponto. O quarto ponto diz-nos que Peter Pan já não educa. Não é só um problema na transmissão da fé nas nossas sociedades. Há um problema de educação à humanidade. Nas famílias, e acrescento italianas, depois sobre as famílias de Braga e arredores, cabe-lhes a vocês. Nós, nas famílias italianas, ninguém educa mais ninguém. Porque quando os adultos não fazem o seu papel de adultos, não conseguem educar. Notemos, nem todos os adultos se tornam pais, mas os pais têm que se tornar adultos, de outro modo não pode haver educação. Esta é a ferida de hoje. A ferida da nossa sociedade, o mal mais grave da nossa sociedade, é que já não há educação nas nossas famílias. Isto é algo que para nós cristãos é fundamental. Porque qual é a especificidade dos cristãos? É o de tomar a seu peito os assuntos de todos. O cristão é aquele que tem a seu peito, que tem a peito, aquilo que toca ao destino de todos. E se hoje há uma coisa que diz respeito ao destino de todos, é o facto de que nas nossas famílias já não se educa. Nós registramos, eu recordo, na vida cotidiana do país em que vivo, fenómenos muito preocupantes no que diz respeito aos jovens. Sabem, a primeira causa de morte nos jovens em Itália são os acidentes rodoviários. E é claro que
Uma pessoa aprende a guiar a partir do modo como guia o seu próprio pai ou a sua própria mãe. Para nós, adultos, na Itália, o semáforo é substancialmente um conselho. Substancialmente um conselho. O facto de que haja riscas no chão para estacionar é uma sugestão. Depois, segunda, terça fila, quem viveu em Roma sabe a que é que eu me refiro. E primeira causa de morte, percebem o absurdo? Os nossos jovens, que hoje também eles gozam desta mudança. Pensem neste dado que vale para a Itália e pode valer para todos os países. Os nascidos depois de 1980, depois os millennials, chamados, graças ao facto de que nasceram em famílias em que já havia bem-estar, abundância, são mais altos 5 centímetros média dos nascidos antes de 1980. Pensem, isso conseguimos registá-lo do ponto de vista estatístico e científico. Portanto, viveram melhor, tiveram vidas mais cómodas, podem estudar, mas depois acontece este fenómeno incrível da mortalidade por acidentes rodoviários. Temos um aumento incrível da depressão juvenil. Agora fala-se mesmo no facto de aumentar o sofrimento mental infantil. Não há mais educação. Já não há educação. Isso é algo que nos deve falar muito à nossa existência. Eu penso que também a Jornada Mundial da Juventude deve trazer alguma pressão para acordar este facto. O primeiro dom que se deve dar a um filho é a educação. Fazê-lo tornar-se um ser humano adulto. E ninguém se torna um ser humano adulto sem outro adulto. O primeiro dom que somos chamados a fazer aos nossos jovens é o de converter o coração dos pais, como diz o Antigo Testamento. A partir destas 4 ideias, destes 4 pensamentos, que têm que ser partilhados, devíamos lembrar-nos às pessoas, nem que discutíssemos a propósito deles. A partir disso é que podemos fazer algumas propostas como aquelas que penso fazer-lhes. Mas podem ficar sugestões vazias, extravagantes, que podem ter a ver com aquilo que o Sr. Bispo me deu a comer ontem à noite. Algo pouco ligado à realidade, quero dizer. Se não há a aceitação destas frases que eu acabo de dizer, se estas afirmações não são partilhadas e não se tornam a base do pensamento. Faço então agora 10 propostas. Nas nossas paróquias é preciso aquilo que se chama uma estação de sinodalidade paroquial. Quem fala em sinodalidade tem necessidade de se radicar. Para poder fazer qualquer tipo de mudança, é necessário precisamente ter uma partilha no interior dos espaços da paróquia. Nós temos a mesa da liturgia, temos a mesa da palavra, a mesa da caridade. É preciso a mesa da sinodalidade. O banquete da sinodalidade. Uma jornada como esta é um exercício de paciência extraordinário da vossa parte, posso imaginar, mas há algo que deve tornar-se ordinário dentro das nossas comunidades. Confrontarmos-nos a propósito destes assuntos. Dialogar até ao fundo. Não basta uma ideia, não basta um livro, não basta uma conferência. É preciso um sentir comum. E deve-se partir procurando precisamente encontrar um acordo sobre esta ideia de que já não há uma unidade entre o ser adulto e o ser cristão. E precisamente a nossa pastoral trabalha ainda muito sobre baseando-se nesta coincidência, isto é, entre o adulto e o ser cristão. E temos então este problema de transmitir o Evangelho aos mais pequenos. São perguntas à volta das quais temos que convocar
toda a comunidade. Nós temos um sistema de comunicar o Evangelho que é perfeito para os tempos de pobreza, para os tempos de doença, para tempos de guerra, para tempos de frustração, perfeito para tempos de angústia. Precisamos de um cristianismo, um modo de transmitir o cristianismo para os tempos que vivemos. Digo com uma expressão bíblica, temos uma pastoral muito adequada para os anos das vacas magras, precisamos de uma pastoral para os anos das vacas gordas. Falar de Jesus aos homens e mulheres de hoje, do gozo, da experiência plural, do prazer, do Viagra. É isto que hoje, e à volta disto, continuamos a pensar, convocamos tanta gente a pensar sobre isto à nossa volta. É esta a nossa tarefa. E Francisco disse-o no início do percurso sinodal, diz ele, qual é a tarefa do sínodo? Fazer uma igreja diferente. Está tudo aqui. Uma igreja que seja capaz de levar Jesus a todos e todos a Jesus. Hoje caracterizado por esta mudança. Segunda sugestão. É evidente que para fazer isso, para criar algo de novo, é preciso criar espaço. E, portanto, segunda sugestão, devemos começar a fazer dieta. Fazemos tantas coisas na nossa paróquia. Fazemos tantas coisas também muito belas, aquilo que chamamos atividades paroquiais. Muitas vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer e não somos paróquia. Isto é, fazemos atividades paroquiais, mas não somos paróquia. Ser paróquia significa ser lugar em que qualquer um pode encontrar-se com Jesus. Quem quer que seja pode enamorar-se de Jesus. Quem quer que seja pode compreender que não há no mundo nada mais belo do que o Evangelho. Qualquer um possa compreender que não existe no mundo nada que nos faça mais livres do que a oração. Isto é cristianismo. Jesus, Evangelho, oração. Temos, o Sr. Bispo recordará que há alguns anos havia este slogan, menos missa, mais missa. Menos missas, mais missa. E agora digo-vos outro, menos atividade paroquial, mais paróquia. E como conseguimos fazer isto? Como conseguimos fazer uma dieta? Não olhem para mim, também eu deveria fazer dieta, assim, não olhem para mal, com maus olhos. Como se fazer uma dieta pastoral? É muito simples. Deve partir-se do início da atividade pastoral, em setembro, pelo menos em Itália funciona assim, e escrever tudo aquilo que nós fazemos desde setembro, estou a pensar na experiência italiana, até agosto. Tudo aquilo que se faz. A paróquia em que eu fui pároco pela última vez começava de uma maneira muito alegre com a festa da Nossa Senhora das Dores. O ano pastoral, nem sequer com a exaltação da Santa Cruz, é mesmo com a Senhora das Dores. Eu gostaria também de contar-lhes acerca do meu primeiro conselho pastoral. Bem, não havia conselho pastoral. Eu tinha acabado o doutoramento e não ia fazer um conselho pastoral. Chegam estas pessoas e começam a dizer, nós estamos aqui porque temos que pensar na nossa paróquia. Era uma terra com uma grande piedade popular. Precisamente começava o ano com Nossa Senhora das Dores, podem ver, e depois andava de novena em novena. A um certo momento começa uma discussão, e a discussão, aqui peço ajuda ao doutor, começa a escapar-me, e já não a consigo controlar. E o problema teológico e eclesiológico fundamental desta discussão, que começa a distrair a atenção de todos, é o seguinte.
os fogos de artifício para a festa da Senhora das Dores serão melhores de os de São Roque, que era o santo com que se acaba o ano pastoral, em agosto, precisamente. Este era o tema. E, portanto, tomar todas estas atividades, nós herdamos tanta atividade. Pensem, precisamente, Santo Antão Abade, andar a benzer os leitõezinhos. Bem, tantas atividades. E para cada uma destas atividades, perguntarmos, mas esta atividade tem paróquia ou é uma atividade do passado, ou é uma atividade pastoral? Esta atividade, isto que fazemos com as crianças, com as mães, é paróquia, isto é, leva a Jesus, faz ver quanto é belo o Evangelho, convida as pessoas a rezar, ou é simplesmente uma atividade que nós recebemos? É claro que não podemos eliminar tudo de repente, não é... Mas ter a ideia de que algumas coisas são só atividades pastorais, atividades paroquiais, que fazemos por respeito do arcipreste, que há 200 anos a inventou. Outras coisas fazemos-las porque somos mais convictos e podemos insistir mais. E podemos também acrescentar outras coisas. Não se pode imaginar uma mudança deixando tudo aquilo que herdamos. Mas trata-se de fazer substituições inteligentes, em conjunto, em grupo, procurando também criar... E qual é o objetivo? Dizia, respondendo à sua pergunta de há pouco, a finalidade é que a imagem que as pessoas têm da nossa comunidade se transforme. Eu convido-os a voltar às suas paróquias de hoje, depois de me mandarem ao meu país. Eu também já comprei o bilhete. Nunca convido-vos depois, ao voltar às vossas paróquias, olhando para as vossas paróquias de fora, parando um pouco diante delas, e perguntem-se, o fulano de 40 anos que passa aqui à minha frente, o de 50 anos, a senhora de 60 anos, com as leggings que passa aqui à minha frente, estas sessentonas que desafiam a força da gravidade são para mim heroínas. Pesam 70 quilos e vão em giro com as leggings. Superbo, fantástico. Ou estas sessentonas que têm calças com o corte para fazer vender as meias destes centímetros até ao sapato, para mostrar as meias. E tentemos entrar na cabeça delas. O que é que aquelas pessoas pensam que nós fazemos? Temos que entrar na cabeça de Peter Pan para saber, este Peter Pan, quando é que vem aqui? O que é que fazem os padres, os catequistas, os cantores, o sacristão? O que fazemos? O que é que fazemos nós, nos olhos deles, nas cabeças deles? É ali que devemos entrar. E ali, certamente, encontraremos que nós estamos aqui por tradição, porque somos estúpidos, porque precisamos de consolação, porque temos alguma doença, porque temos algum problema. Nós estamos aqui porque temos algum problema. E é isto que comunicarão aos seus filhos. Que à igreja vamos se temos problemas, ou se somos palermas, se somos desadequados, é isto que comunicarão. E nós devemos fazer com que esta imagem do cristianismo, como logo em que há problemas, o que também é verdade, mas que não seja a imagem principal. Esta é a transformação que nos pede o Papa Francisco há 10 anos. Todos deveriam compreender que nós estamos ali porque encontramos alegria. Que nós encontramos alegria em Jesus de Nazaré. E isto é verdade, não é falso. Mas não conseguimos comunicá-lo. Porque percebemos que a palavra que nos liberta é o Evangelho. Que não há a experiência mais libertadora do que a oração. Isto diz São Tomás. São Tomás diz: quem reza faz justiça, faz jus à vida. E quando fazes justiça a jus à vida, és livre, porque deste a cada coisa a sua real importância. E quando é dada a cada coisa a sua real importância, podes decidir livremente.
Como dizia antes, o nosso objetivo 4.0 deveria ser precisamente este, que dentro de um ano, aquele quarentão, aquela sessentona com as leggings, passem diante das nossas paróquias e digam: eu aqui não entro, porque uma vez entrei lá e começaram a falar-me de Jesus de Nazaré, esse rabi de há 2000 anos atrás, e começaram a moer uma cabeça, disseram que era belo, que tinha palavras de vida eterna, que é preciso rezar todos os dias, que é preciso ler o Evangelho. E eu escapei-me. Este é o sentido de comunicar, este sentido de alegria, da festa, de ter encontrado Jesus e nós devemos tornar-nos verdadeiramente cristãos no sentido etimológico do termo. Pessoas que têm o perfume de Cristo, que têm este perfume, este odor de Cristo, mas para o fazer é preciso fazer uma série de mudanças. Relacionado com isto está a outra operação que nós somos chamados a fazer. Terceira passagem: mudar a ideia de fé. Quando falamos de transmissão da fé, falamos de transmissão de uma certa ideia de fé, de um certo modelo de fé. E o modelo que nós ainda temos, a pergunta é: o que é para mim a fé? O que é que significa crer? E, portanto, o que é que eu proponho a Peter Pan quando lhe digo vem e crê? Quando nós, automaticamente, por inércia, respondemos a esta pergunta, estamos ainda inevitavelmente dentro da pastoral da Consolação. Estamos ainda dentro da pastoral de Trento. Aqui há uma mudança extraordinária que foi começada no Concílio Vaticano II e que, para mim, libertou de maneira incrível a Lumen Fidei, que é o último documento, um documento de passagem entre Bento e Francisco. Lumen Fidei. Para muitos de nós ainda a fé é uma questão de moral, é uma questão de doutrina. E o aspecto de relação está ainda no segundo lugar. Poderiam dizer-me: como consegues dizer isso? É porque eu leio a Wikipédia. Querem saber o que é na realidade? Tudo aquilo que está na Wikipédia está na realidade. Tudo aquilo que está na realidade está na Wikipédia. Portanto, vão ver na versão portuguesa da Wikipédia o que está escrito a propósito da fé. E a Wikipédia dir-lhes-á o que é que o Peter Pan pensa da fé. Mas Peter Pan pensa da fé aquilo que está escrito na Wikipédia porque lhe dissemos nós, lhe transmitimos nós. E o Peter Pan pensa que a fé é, precisamente, crer em coisas que não têm nenhuma evidência científica. Ou crer em coisas que são contra a evidência científica. Podemos continuar neste caminho? Então, o Papa Francisco disse-nos, o Papa Bento e o Papa Francisco dizem: conservai a fé. A fé é ter os olhos de Jesus. Olhar o mundo com os olhos de Jesus. Observar o mundo a partir dos olhos de Jesus. É isto a fé. Que desenvolve de uma maneira tão bela precisamente o conceito da Verbum Dei 5, este Deus que se revela, nós confiamos-nos livremente a Ele. E isto acontece precisamente, exponencialmente em Jesus, que nos dá um olhar novo sobre a realidade. O olhar da presença de Deus, o olhar do amor como a coisa mais importante. Isto é crer. Entrar nesta lógica pela qual tu és filho de Deus é a coisa mais importante da tua vida, é amar. O Evangelho é simplesmente redutível a este imperativo. Recorda-te de amar. Isto é o cristianismo. Mas aqui temos que fazer nós um trabalho de limpeza profunda, de transformação.
E é para isso que serve o catecismo, a catequese, o encontro que nós fazemos. Para isto serve também a celebração litúrgica, para transformar os nossos olhos nos olhos de Jesus, a olhar para o mundo com os olhos de Jesus, a olhar a nossa vida com os olhos de Jesus. E quanto mais nós formos capazes de adequar os nossos olhos e os nossos da comunidade aos olhos de Jesus, mais nos tornaremos também um estímulo para os outros. E eles farão esta pergunta: mas eu com que olhos olho o mundo? Olhem que isto é salvífico. Os olhos, nós imaginamos sermos muito livres. Um senhor chamado Sigmund Freud ensinou-nos que a consciência é somente 10% daquilo que vamos dentro. Dentro do meu olhar sobre o mundo está a minha mãe, está o meu pai, está a minha avó, estão todos os bispos que eu já tive, há alguns que já estão na casa do pai, enfim, todos os meus colegas. No meu olhar sobre o mundo há tanto medo, tanta angústia, tantos ressentimentos. Então, trocar de olhar com o olhar de Jesus, isto sim, um olhar de bênção, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Há só uma categoria que ele olhou mal, que foram os fariseus, mas perdoamos-lhe isso, portanto, não os suportava, pronto. Coitado, pronto. Quanto mais, portanto, quanto tudo mais, era um olhar benévolo. É isto o cristianismo, esta força importante. E, portanto, a quarta passagem, agora serei mais rápido, é que a nossa comunidade se torna uma comunidade em que, precisamente para pôr ao centro Jesus, ponha no seu centro a leitura do Evangelho e a experiência da oração. Aqui custa-nos, temos dificuldade, porque vimos de uma cultura na qual o conhecimento do Evangelho era muito difundido, porque não havia televisão, não havia internet, e os diálogos internos à família estavam muito ligados à experiência do Evangelho, e vimos de uma cultura em que rezar era natural, como respirar, porque a vida dos nossos avós e dos nossos pais estava marcada por tanta provisoriedade, por tantas dificuldades, que o pensamento de Deus e o pensamento da oração era natural. Era algo que acontecia quase com a própria respiração. Não era preciso alguém que a explicasse a trama do Evangelho, alguém que a explicasse de maneira fora da família o que é que significava rezar, o que é que significava esta experiência de ser remetido para a transcendência, porque ela estava dentro da própria realidade cotidiana das coisas. E nós beneficiámos de tudo isto. A comunidade cristã fez tantas outras coisas. Hoje, o tempo é a oportunidade que a comunidade cristã recupera a sua atenção ao Evangelho. No próximo domingo é o Domingo da Palavra. E o documento Aperuit Illis diz mesmo o Papa Francisco que este domingo não é senão o convite a que as comunidades dos crentes se tornem lugares de familiaridade com a Bíblia. Este é o fim do Domingo da Palavra. É uma provocação profundíssima a que nos fez o Papa Francisco. Do ponto de vista de quem estuda, é uma coisa estranha, o Domingo da Palavra, senão como provocação. Também liturgicamente não encaixa. Só encaixa como provocação. Portanto, leio-vos este trecho da Aperuit Illis que diz: temos a urgente necessidade de nos tornarmos íntimos da Sagrada Escritura. Temos necessidade de entrar em confidência com a Sagrada Escritura. De outro modo, o coração fica frio e os olhos fechados. É para a oração, a iniciação à liturgia. É algo sempre de muito importante. Daqui,
segue-se depois o convite a repensar as festas da primeira comunhão e do crisma. O modelo que tem como seu fundamento a referência às famílias católicas, às famílias cristãs. Isto já não funciona, pelo menos na Itália, já não funciona, na verdade. E, portanto, não podemos, este sistema tem que ser repensado. Eu sou da opinião de que já não podemos fazer a comunhão com o mesmo modelo de catequese, o mesmo modelo escolar ligado a uma data específica. A missa da primeira comunhão deveria tornar-se um assunto daquela família, um contacto mais direto com aquela família em particular e ter mais fantasia. A experiência do Covid, neste ponto de vista, foi até muito interessante. Experimentar mudar, experimentar fazer mais dias para a comunhão. Já não podemos continuar nos automatismos. Parece-me que a solução não tenho, mas os automatismos não funcionam. Não podemos ligar o sacramento a uma idade. Devíamos ligá-lo muito mais à condição da família. Digo-vos um episódio que me aconteceu na minha vida. Uma senhora da paróquia convidou-me para jantar e obviamente estava toda a família, estava a sua filha e a neta. A avó que me tinha convidado diz: Sofia, diz ao Sr. Padre quanto gostas do catecismo. E Sofia fica em silêncio. Vá, diz lá, como gostas de Jesus. Sofia em silêncio. Quando as crianças estão em silêncio, mas a avó, então, a um certo ponto, a Sofia olha para mim e diz-me: o teu Jesus não me agrada. Não gosto do teu Jesus. Ficaram todos parados. E a avó: o que é que estás a dizer, Sofia? Então tu vais à missa, à catequese? Sim, eu vou à missa e à catequese, mas domingo o padre leu o Evangelho e Jesus disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E eu não estou de acordo. Sofia, mas é assim? Eu, por exemplo, faço natação, eu tenho que me treinar para fazer natação. E quero ser a primeira. Então depois, porque é que devo ficar a última? Se ganhei, fiquei em primeira. Então a avó intervém para dizer: mas tens razão, Sofia, os primeiros são os primeiros e os últimos são os últimos. É assim a vida. Não é verdade? E digo eu: bem, na verdade, na realidade... Há um Evangelho e porque depois a juventude se vai embora. É tudo culpa de vocês, os padres. A Itália católica. Pensemos, a última sondagem feita em Itália sobre o conhecimento do cristianismo tinha esta pergunta. Não vou-la faço a voz. A pergunta era: quais são as virtudes teologais? 78% dos entrevistados respondeu assim: não percebi a pergunta. Então, esta passagem que devemos repensar sobre os automatismos que continuam em funcionamento, mas não podemos continuar-nos a permitir isso diante do Peter Pan. Outra sugestão diz respeito à liturgia. Salto alguma coisa menos importante. Os cantos são muito importantes. Os cantos têm a possibilidade de mediar ao nível inconsciente a experiência da fé. Não podemos continuar com automatismos. Já vos dizia, a mim acontece-me frequentemente, em algumas paróquias, ouço os cânticos da minha primeira comunhão e depois a liturgia. Atenção, a liturgia é fundamental, é um lugar de graça, é um lugar de transformação, de conversão. E na liturgia a coisa mais importante não é a homilia. A homilia é instrumental, a liturgia não é o coração da liturgia. É este o ponto. Ora, veem, sobre isto na Itália estamos muito atrás.
Lembro-me de um colega, um liturgista famoso, não digo o nome, que fez uma conferência muito bela e acabou esta conferência depois de ter reprovado todos, porque não estamos atentos às respostas, não estamos atentos à preparação dos cânticos, não estamos atentos ao acolhimento, depois de nos ter censurado a todos, atentos ao tempo litúrgico, etc. Pensem que na Itália, quando alguém dá a comunhão, já ninguém diz amém. Todos dizem obrigado. Adesso também, muito obrigado. Obrigadíssimo. E diz ele, porque quando na precedente versão do missal, a frase latina ite missa est, foi traduzida como ide em paz. A missa acabou. É assim, andate em paz, ide em paz não está em latim. E acrescenta, porque diz, as missas são uma guerra. São um campo de batalha terrível. E então o padre dá-se conta da guerra que fez, dos desastres que ali aconteceram com os cânticos, com a homilia, com as orações dos fiéis mal feitas, e agora a guerra acabou, ide em paz. E depois volto ao ponto de partida, pensando também no encontro belíssimo que temos com os jovens. É preciso uma mola, precisamos de uma mola, de um pensamento diferente, uma alavanca de Arquimedes diferente. E essa alavanca chama-se joia. A experiência do cristianismo é uma experiência de alegria. É fundamentalmente uma experiência de alegria. Sempre o foi, mas em maneiras em que o podia ser feito no passado. Hoje precisamos de recuperar esta dimensão da alegria, a dimensão da festa. E Papa Francisco chama-nos frequentemente a atenção deste ponto. Numa certa passagem de alguns anos, falando precisamente aos sacerdotes, dizia: tendes que estar atentos, porque se estáis sempre tristes, podeis dizer que o cristianismo é alegria, mas ninguém acredita em vós. E os jovens olham para nós. Nisto têm não só os olhos ideologizados, até são mais frescos os seus olhos, mas olham para nós e frequentemente se nos perguntam: mas estes cristãos são cristãos porque são deprimidos ou estão deprimidos porque são cristãos? Temos que romper este laço entre cristianismo e depressão. É um vínculo que carregamos conosco. Manter em vida este vínculo, este lóculo de consolação, criou este laço entre depressão e cristianismo. Deveríamos ter nas nossas comunidades um ministério da antidepressão. Devíamos inventar algo que, como nas estradas, controla a poluição atmosférica, é preciso algo que controla a poluição depressiva da paróquia. A poluição depressiva da paróquia. É ali que se tem que trabalhar. Estamos numa experiência de alegria. O cristianismo é o nosso modo de alegria. O cristianismo da Evangelii Gaudium. É esta alegria que eu auguro a cada um de nós, e é esta belíssima arquidiocese. Que seja sempre uma igreja da Evangelii Gaudi, uma igreja da alegria do Evangelho. E muito obrigado por mais este pouco de paciência que tiveram comigo.